Fala pessoal, dando continuidade aqui à nossa sequência de vídeos em que eu estou trazendo uma série de backtests sobre opções de criptomoedas, nesse vídeo aqui eu quero analisar uma variável em particular, que é o vencimento da venda de put. Qual o melhor vencimento para que a gente faça a venda de put de Bitcoin? Vencimento diário, semanal, quinzenal ou mensal? Foram esses 4 vencimentos que eu rodei uma série de backtests. Bora acompanhar! Se você está chegando por aqui agora e ainda não me conhece, eu me chamo Carlos Cordeiro e a minha especialidade é justamente operar opções de criptomoedas. Para conhecer os meus serviços como mentoria, consultoria e grupo de sinais, acesse os links aqui da descrição. E agora bora ver o que é que dizem os backtests. Lembrando que a gente está levando em consideração um período de 1 ano para esses testes e a gente não está considerando rolagem e nem nenhum tipo de saída antecipada da operação, como realização de lucro ou mesmo stop loss. A gente está considerando a venda da opção e o carregamento dessa opção até a data do vencimento, seja ele diário, semanal, quinzenal ou mensal. E eu também vou analisar aqui com você esses diferentes vencimentos em diferentes deltas, começando pelo delta 10. Vendendo put de Bitcoin no delta 10 e vencimento diário é quando a gente tem o maior CAGR, a maior taxa de crescimento composto anual. Então, simplesmente vendendo put de Bitcoin nesse delta baixinho e nesse cenário aqui que é sem alavancagem, mais adiante eu vou te mostrar um cenário alavancado, a gente tem um retorno de 16,68%, um acréscimo de 16% a mais de Bitcoins na nossa conta, fazendo essa operação nessas condições. Já no vencimento semanal, veja que o CAGR ele diminui, ele cai para 10% e o drawdown ele aumenta, ele passa de 5,12 para 5,78. Então, se eu tenho um menor rendimento e também um maior drawdown, esse vencimento aqui não parece um vencimento interessante. Já no vencimento quinzenal, eu tenho uma nova redução do CAGR, mas eu também tenho uma redução do drawdown. Então, se eu estou interessado em expor a minha posição a um risco menor, esse vencimento quinzenal, pelo critério do drawdown, ele pode talvez ser interessante. Mas, se eu levar em consideração o vencimento mensal, eu tenho aqui um CAGR maior do que o quinzenal e também um drawdown ainda menor. Então, o vencimento mensal ele é melhor do que o quinzenal. Agora, se eu comparar o diário com o mensal, qual que é o melhor? Bom, em termos de retorno, você está vendo aqui que o vencimento diário ele me dá praticamente o dobro de retorno do que o mensal. Porém, o drawdown máximo ele também é mais do que o dobro do drawdown no vencimento mensal. E essas diferenças elas ficam melhor visualizadas se a gente observar aqui a curva de evolução do patrimônio do portfólio. Aqui nessa linha verde, eu estou vendo a evolução dos bitcoins dessa conta, vendendo puts no delta 10 e no vencimento diário. Então a gente observa aqui que a gente tem um drawdown que é maior do que esse aqui, que é o maior drawdown vendendo puts no mesmo delta, porém no vencimento mensal. Só que além disso, esses gráficos aqui, eles mostram outra informação para a gente também. A gente vê que no vencimento diário, embora eu tenha um retorno maior, um retorno financeiro maior do que no vencimento mensal, no diário, além de ter um drawdown que é maior, aqui de 5,12%, sendo que no mensal é de apenas 2%, além desse drawdown ser maior no diário, eu também tenho muito mais volatilidade. Então veja que aqui, meu portfólio em Bitcoins, que é o que mede a linha verde, está subindo e cai, está subindo e cai, está subindo e cai, está subindo e cai, está subindo e cai. Então, o nosso portfólio vendendo put no vencimento diário, ele tem um retorno maior, sim, mas ele tem um drawdown maior e também ele tem mais volatilidade. A volatilidade dele é maior. O nosso patrimônio oscila muito mais vendendo put no vencimento diário. Por outro lado,
Vendendo aqui no vencimento mensal, veja que a gente tem uma trajetória de evolução do portfólio muito mais estável. Além de ter um drawdown menor, ele também tem uma quantidade de drawdowns menor, ele passa por menos momentos de queda no mensal. Então, se você está em busca de maior rentabilidade, sabendo que você vai ter uma trajetória mais instável no meio do caminho, o seu patrimônio vai oscilar mais, nesse caso, compensa fazer a venda de puts no vencimento diário. Por outro lado, se essa rentabilidade aqui é uma rentabilidade que já é atraente para você e você não quer passar por tanta emoção no meio do caminho, você não quer expor o seu portfólio a muita volatilidade e a drawdown significativos, nesse caso, o vencimento mensal pode ser o vencimento mais adequado para você. Então aqui a gente vê que quanto maior é o vencimento, menor é o ROI, o retorno sobre investimento, menor é o CAGR, sendo que no vencimento mensal a relação fica melhor do que no vencimento semanal e quinzenal. A taxa de ganho no mensal também é maior. Então, observe que no diário eu vou ganhar em 94,83% das vezes. Já no mensal tenho 100% de acerto, que é um dos fatores que faz com que a minha evolução patrimonial seja mais estável também. E o drawdown aqui no mensal ele é menor do que o drawdown no diário. Já no Delta 20, a gente também observa que o CAGR continua sendo maior no vencimento diário, de 28,36%. No mensal, ele passa a ser de 18,97%. A taxa de ganho no Delta 20 ela reduz, ela passa para 90,52%, sendo que no mensal ela continua em 100%. E aqui eu tenho um drawdown máximo de 6,56%, sendo que no mensal ele é de menos 4,42%. E, novamente, você vê aqui a trajetória de evolução, que ela passa por mais momentos de queda quando a gente está falando do vencimento diário. Em compensação, no vencimento mensal, teve aqui um drawdown, que não foi um drawdown tão significativo, e depois voltou a ficar praticamente numa trajetória ascendente. Já os números do Delta 30, eles chamam atenção e você tem que ficar bastante atento a eles. O CAGR do vencimento diário, ele é maior do que do vencimento mensal, como você viu também em outros deltas. Porém, a taxa de ganho aqui no Delta 30, ela reduz significativamente para o vencimento mensal. Como essa taxa de ganho ela reduz significativamente, nesse vencimento aqui mensal, o drawdown ele também é maior no vencimento mensal, maior ainda que o drawdown máximo do vencimento diário. Então o mensal até o Delta 20, ele pode compensar para quem quer ter um retorno um pouco menor, porém esse retorno menor vira associado a uma tranquilidade, a um risco menor, na verdade. Já no Delta 30, esse retorno menor ele não vem acompanhado de um risco menor também. Portanto, nesse delta aqui, o vencimento mensal não compensa, nem tampouco quinzenal, que eu tenho um drawdown maior e um rendimento menor, e nem tampouco semanal, que igualmente eu tenho um drawdown maior e um rendimento menor do que o vencimento diário. E agora eu quero apresentar para você o que os backtests mostram num cenário de alavancagem, em que eu estou operando com 3 vezes o meu capital. Então, se eu tenho um Bitcoin de garantia na corretora, eu estou fazendo a venda de 3 puts, por exemplo. Novamente, a gente fica entre os vencimentos diário e mensal. Esses vencimentos intermediários, semanal e quinzenal, não são vencimentos que se demonstram interessantes. Nesse caso aqui, com alavancagem, essas estratégias elas são inclusive alavancadas. Em algum momento eu tenho um drawdown, e a partir dele não me permite ter continuidade nos backtests dessa estratégia. Então a gente fica entre o vencimento diário e o mensal. E novamente, o diário ele me dá um retorno maior, porém esse retorno está associado a um drawdown que também é maior. Esse drawdown aqui, ele é basicamente o dobro do drawdown no vencimento mensal. A taxa de ganho do mensal continua de 100%. E o CAGR de 26%. Então aqui no diário a gente observa também o drawdown maior e também uma quantidade maior de drawdowns. Nosso patrimônio fica oscilando muito mais quando a gente está fazendo venda de put no vencimento diário.
Já no vencimento mensal, mesmo nesse cenário com alavancagem de 3 vezes, a evolução patrimonial ela é mais suave e constante. Já no Delta 20, olha que interessante. No vencimento mensal, eu tenho tanto um CAGR maior do que o CAGR do vencimento diário, como também eu tenho um drawdown mais baixo. Portanto, no Delta 20, o vencimento diário, nesse cenário de alavancagem de 3 vezes, ele acaba que não compensa. No mensal eu tenho maior retorno, maior taxa de acerto e menor drawdown. Já no Delta 30, o CAGR do diário ele volta a ser maior do que o do mensal e o drawdown máximo do mensal ele passa a ser bem maior do que o do diário. Portanto, no Delta 30 é o vencimento mensal que não compensa. Então, em resumo, dos vencimentos que a gente analisou aqui, diário, semanal, quinzenal e mensal, em alguns cenários o diário vai se mostrar mais interessante, em alguns cenários o mensal é que vai se mostrar interessante, em nenhum cenário, nem tampouco o semanal e nem o quinzenal se mostraram mais interessantes do que esses outros dois. No vencimento diário, eu tendo a ter um retorno maior, mas esse retorno ele está associado a um risco também maior. Já o vencimento mensal me dá um retorno menor, porém esse retorno está associado a uma maior estabilidade e menor risco do meu portfólio. E lembrando que tem um fator aqui que não foi levado em consideração nesses backtests, que é a questão da rolagem. No vencimento diário eu praticamente não tenho a possibilidade de rolagem porque eu não tenho tempo hábil para isso. Já no vencimento semanal, eu tenho a possibilidade de rolagem, que é uma vantagem, que é algo que traz ainda mais segurança para o meu portfólio. Por conta dessa possibilidade de fazer manejos, fazer rolagem, dentre os cenários que eu te apresentei aqui nesse vídeo, esse daqui é um dos que parece mais interessante para mim, para o meu perfil. É vender put em torno do Delta 20 e no vencimento mensal, no cenário com 3 vezes de alavancagem, porque eu tenho um retorno bem interessante, tenho um drawdown máximo de 12%, que eu considero um drawdown alto, porém é um drawdown que eu posso conviver, e se eu levar em consideração todas as possibilidades de manejo de rolagem que eu tenho no mensal, mas que eu não tenho no diário, eu consigo, com esses recursos, evitar esse drawdown aqui. Também é bom lembrar que nada te obriga a optar entre um vencimento ou outro. Você pode adotar uma estratégia em que haja venda de opções no vencimento mensal e também no vencimento diário, por que não? Espero que esses estudos estejam ajudando você a tomar melhores decisões de investimento. Se você tem alguma sugestão de algum ponto que você gostaria que eu rodasse um backtest, deixa aqui no comentário para eu saber. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima!